Boa noite a todos. Boa noite, vereadores mirins. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal 40.1 da Câmara Municipal de Lavras. Estamos dando início hoje à 15ª sessão ordinária da Câmara Mirim de Lavras. Peço a todos que se coloquem de pé para a nossa oração inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos com a presença hoje do meu pai, o Camilo, e o Wellington. Passo a palavra agora para o nosso coordenador, Rodrigo Iório. Boa noite a todos, boa noite, vereadores mirins, boa noite a todos que nos acompanham pelo canal 40.1 da TV Câmara. E hoje nós estamos com a presença do Camilo, do Wellington, né? Wellington, seja muito bem-vindo a esta casa e fique à vontade para palestrar. Só vou pedir aos vereadores mirins, por gentileza, que quando for fazer suas perguntas, sejam bem objetivos, tá? Porque nós temos aí 2 projetos a ser votados ainda hoje aqui nesta casa. Então, pergunte mesmo, mas seja mais objetivo nas suas perguntas, para que a gente possa ganhar tempo, ok? Vou passar a palavra para o Camilo. Camilo, fique à vontade, por gentileza. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos os vereadores mirins aqui e a todos os cidadãos lavrenses que nos acompanham aqui pela TV Câmara. E nós daremos início agora a um bate-papo aqui descontraído com vocês sobre segurança viária. Eu vou me apresentar primeiro. Eu sou Camilo de Paula, eu sou servidor público municipal há 18 anos, agente de trânsito, bacharel em administração pública e pós-graduando em mobilidade urbana e trânsito. Bom, o que vem a ser segurança viária? Segurança viária refere-se aos métodos, medidas para reduzir o risco de acidentes na rede viária. Então, a segurança viária ela faz parte da segurança pública e ela visa garantir a segurança dos cidadãos dentro do seu direito de ir e vir. No nosso dia a dia, todos nós precisamos nos locomover, seja para estudar, para trabalhar, para o lazer. Então, a segurança viária visa garantir essa segurança nos nossos deslocamentos. Os objetivos, né? Os objetivos da segurança viária são a prevenção de acidentes, levando em consideração a obediência dos usuários às leis de trânsito. Como é de conhecimento, não sei se é de conhecimento dos senhores, mas nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, conhecido como CTB. E ali possui as normas de circulação, de estacionamento, parada, para todos os cidadãos, para garantir, né, o direito de ir e vir de todos de forma organizada e segura. Nós temos algumas ferramentas de gestão da segurança viária. Aí, aqui no caso aqui, eu vou apresentar para vocês a primeira aqui, ó, uma das primeiras ferramentas, que é a sinalização vertical. A sinalização vertical, como vocês podem ver nos exemplos que estão ali, são as placas. Lá tem uma rodovia lá, com as placas de regulamentação de velocidade, 60, 70, 50 km por hora, placa de pare, a placa de sentido obrigatório, que mostra qual o sentido que o condutor tem que seguir na via. A sinalização semafórica, que são os semáforos, né? Os semáforos eles são ferramentas de gestão e eles contribuem para a distribuição do tráfego de forma segura. Os controladores eletrônicos, né? Nós temos os radares, que são para coibir o excesso de velocidade
e assim garantir uma segurança naquela via, principalmente em alguns trechos onde as rodovias cortam os municípios, para garantir que a velocidade ali seja compatível com a segurança dos demais usuários da via. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Freire e ele vai continuar aqui com a parte de infraestrutura. Eu gostaria de desejar a todos uma boa noite. Eu sou especialista em engenharia de tráfego. Sou agente de trânsito também. Meu nome é Wellington, mas meu nome de serviço é Freire. Então, a minha especialidade é engenharia de tráfego. E nesse ponto aqui, da minha parte, estarei apresentando a questão da infraestrutura viária. O que seria a infraestrutura viária? A infraestrutura viária são aqueles exemplos. Por exemplo, os túneis, rotatórias, pontes, viadutos. Vamos dar um exemplo. Aqui na nossa cidade, ali próximo, na Zona Sul, mas na Zona Sul, ali depois ali do Rex 3, ali, nós temos ali um viaduto. Muitas pessoas acham que é uma ponte, mas é um viaduto. Então, para apenas contribuir com o entendimento de todos aqui, ponte somente sobre superfície líquida. Onde não é superfície líquida, não é ponte. Aí é um viaduto, só para ilustrar. Ali também nós temos, no slide, temos ciclovias, ciclofaixas. Por exemplo, o que seria uma ciclovia e uma ciclofaixa? Vamos dar um exemplo. Acredito que todos tiveram a oportunidade de andar de bicicleta ali, ou então fazer uma caminhada próximo da UFLA. E aquela área separada da calçada do lado de cima, ela é uma ciclovia. Ciclovia é quando ela não é na rua, por exemplo. Ela tem uma parte separada para ela, isso é ciclovia. Quando você vê uma faixa na rua, na própria rua, pintada uma bicicleta, aquilo ali é ciclofaixa. Essa é uma diferença básica. Então, um outro ponto importante na segurança viária, nós temos ali, por exemplo, o uso do celular. Quantos de nós já não vimos pessoas fazerem o uso do telefone celular dirigindo? Isso aumenta o risco de acidente imensamente. Então, é totalmente não recomendável fazer uso do telefone celular na direção. Alguém pode dizer, mas eu uso no Viva Voz. Mas, de toda maneira, a sua atenção ela é retirada do trânsito, porque você está dando atenção para com quem você está falando. Ainda que seja no Viva Voz, não é recomendável fazer isso. E o uso do telefone celular é uma infração de trânsito. Um outro ponto ali, nós temos ali uma campanha ali sobre as épocas de carnaval, onde as pessoas, às vezes, abusam do consumo de bebida alcoólica e pegam o carro para dirigir. Então, outro ponto que não é nada seguro no trânsito. Temos ali um triângulo de sinalização. Aquele triângulo ali, próximo do carro, quer dizer que o seu carro está com algum problema. Então, você coloca esse triângulo a uma distância do seu carro, para dizer que o seu carro está com problema, para que evite acidente. São comportamentos seguros no trânsito. E a parte da faixa de pedestre é onde o local que o pedestre deve atravessar realmente. Claro que tomando os devidos cuidados também. Você não deve chegar numa faixa de pedestre e achar que, por a preferência ser sua, você vai entrar na frente de um veículo. Não, isso não é nada recomendável. Então, temos aí, ao longo do ano, existem várias campanhas educativas, e no mês de maio, todos os anos, temos o Maio Amarelo. O Maio Amarelo está relacionado com acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito. Comportamento seguro para evitar acidentes de trânsito. E a Semana Nacional de Trânsito é a semana que vai do dia 18 de setembro até o dia 25 de setembro. É uma semana dedicada a assuntos relacionados ao trânsito. Aqui nós temos um slide onde apresenta algumas dicas de segurança viária no planejamento de uma cidade. Então, como vocês aqui estão como vereadores mirins, e talvez no futuro, quem sabe, alguns poderão ser vereadores realmente,
e estarão contribuindo aí também com o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Então, um dos pontos ali, temos ali, construir ou modificar as vias para incluir recursos de moderação de tráfego. Às vezes aparecem uns termos assim, muito técnico, a gente fica meio sem saber. Mas eu vou dizer para você o que quer dizer uma moderação de tráfego. O tráfego é o trânsito. Ele é o trânsito de veículos, de pessoas. É o que nós estamos acostumados a ver na rua aí. Isso é o tráfego. E o que seria a moderação de tráfego? A moderação de tráfego é quando você torna o trânsito um local mais calmo, um local onde as velocidades são menores, de modo a garantir uma segurança para o pedestre, para o ciclista e para os demais motoristas, condutores em nossa cidade. Um ponto número 2, estabelecer os limites de velocidades adequados a cada via. Isso é muito importante para que o motorista, todos aqui um dia, logo mais à frente, vão tirar suas habilitações, e é importante você saber a velocidade que a via está regulamentada, para que você possa transitar de uma maneira segura. O ponto número 3, fazer cumprir os limites de velocidade. Então, nós temos algumas medidas que, às vezes, as pessoas, por si só, apenas no quesito educação de trânsito, não cumprem as leis. Você educa as pessoas, olha, você não deve usar o celular dirigindo, mas, infelizmente, há pessoas que, elas, mesmo você dizendo que o celular é perigoso você usar ele dirigindo, não usar cinto de segurança, não avança o sinal vermelho, tem pessoas que, mesmo você mostrando os riscos, elas vão fazer isso. Pode ter certeza, e acredito que todos aqui já tiveram várias experiências aí de pessoas fazendo isso que eu já falei aqui, principalmente cinto de segurança. Então, uma das maneiras que existe no Código de Trânsito, como o Camilo, que me antecedeu, comentou, são as infrações de trânsito. Dirigir utilizando celular, avançar o sinal vermelho, não usar o cinto de segurança. Cada uma dessas infrações gera uma multa para que a pessoa tenha que se responsabilizar por aquele ato que ela fez, para que ela possa se educar, porém, da maneira ali... Opa, só um minuto. No quesito ali, fazer cumprir os limites de velocidade, por exemplo. Eu dei um exemplo de celular, cinto de segurança, sinal vermelho, mas também tem a questão da velocidade, e no caso da velocidade nós temos a lombada eletrônica e os radares por aí afora, que quando você... Vamos dar um exemplo ali na rodoviária, acredito que todos aqui já passaram ali próximo da rodoviária. Ali você tem a via ela é regulamentada ali, se eu não me engano, para 40 km por hora. E se você passar acima, você é multado. Então, é um dos exemplos que nós temos ali sobre como fazer cumprir os limites de velocidade. No item 4 ali, instalar tecnologias veiculares. Essas tecnologias visam transformar os veículos de uma maneira mais segura. Veículos mais seguros. Pois não? Boa noite, como é o seu nome? Giovanni, prazer. É o seguinte, Giovanni, no quesito velocidade... Ok. A pergunta do Giovanni foi com relação à infração de trânsito no quesito excesso de velocidade. O que acontece? No quesito velocidade, o Código de Trânsito, ele não tem uma multa específica apenas, porque, às vezes, a pessoa passa a mais de 20% da máxima. Por exemplo, vamos dar um exemplo que a máxima seja 100 km por hora. A pessoa passa a 120, ou seja, ela passou a 20% acima. É gradual, tem 20% acima da máxima, tem 50% acima da máxima. Então, cada uma dessas vai ter uma graduação de pontos, variando aí de grave a gravíssima, que varia de 5 a 7 pontos. Aí vai ser conforme a velocidade que ela passou. Entendi. Ok? Obrigado. Certinho. Por nada.
Então, prosseguindo ali, sensibilizar as pessoas sobre os perigos do excesso de velocidade. Essas são as campanhas educativas que nós temos trabalhado aí ao longo do ano. Um outro ponto relacionado ao trânsito, temos o planejamento de segurança viária, instrumentos. Plano de mobilidade urbana, planeja ações de curto, médio e longo prazo, estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento seguro e sustentável. O Camilo e eu estamos trabalhando na equipe técnica para a confecção do plano de mobilidade urbana de Lavras, já fizemos as audiências públicas, estamos em fase de término. O que é o plano de mobilidade urbana? O plano de mobilidade urbana, ele é um documento onde tem ali, como é que eu posso dizer de uma maneira mais simples? Tem instruções, orientações para tornarmos o trânsito mais seguro, para o pedestre, para o ciclista e para os demais motoristas, motociclistas. Então, mais ou menos, o plano de mobilidade urbana, de uma maneira simples, é isso. É um documento onde nós temos orientações para fazer um trânsito mais seguro e sustentável. Esse tripé aqui da segurança viária, onde nós temos ali a educação, que é a educação de trânsito, a fiscalização e a engenharia. E é onde entra a engenharia de tráfego também. E no centro ali nós temos o tráfego. Como eu havia dito anteriormente, de uma maneira mais simples, o tráfego é o trânsito das pessoas, veículos e por aí afora. Esse é o tráfego. Então, no trânsito, nós trabalhamos com aquele tripé. A engenharia constrói, a educação de trânsito te ensina a usar o que a engenharia construiu e a fiscalização verifica se você aprendeu o dever de casa. Se você aprendeu o dever de casa, não terá problema com a fiscalização de trânsito. Se você não aprendeu o dever de casa, aí a fiscalização de trânsito está ali para poder te reorientar ao comportamento adequado no trânsito. Engenharia de tráfego, então, ali, uma das premissas de um trânsito seguro é a necessidade das vias terrestres terem condições físicas de segurança, sendo que os conhecimentos e normas técnicas de engenharia devem ser implantados com coerência e responsabilidade. Então, acredito que ficou bem claro ali o texto. Educação de trânsito significa o papel de cada um no comportamento diário no trânsito, diante das diversas situações que surgem. É aplicar a direção defensiva, dirigindo com consciência, responsabilidade individual e coletiva, visando preservar a vida, a segurança e do próximo. Isso para, no futuro, quando vocês forem tirar a carteira, vocês vão aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, sobre a questão de educação de trânsito, comportamento no trânsito. A parte de fiscalização, que ela é feita pelos agentes de trânsito, policiais militares e por aí afora. Temos ali a fiscalização ao cumprimento das regras para que, na excepcionalidade de seu descumprimento, eu vou explicar essas palavras um pouco grandes, seja exercida a coerção através da aplicação das penalidades previstas em lei, coerção esta que visa restabelecer a ordem através de penalidades. Então, o que quer dizer a fiscalização ali? A fiscalização ela existe para que, em algum momento, a pessoa não queira cumprir as leis de trânsito, a fiscalização procura fazer a pessoa a retornar a esse comportamento seguro. E, dependendo do caso, gera-se a multa de trânsito. Multa por sinal vermelho, uso do celular, cinto de segurança, excesso de velocidade e por aí afora. A fiscalização trabalha nesse campo aí. Então, é isso que quer dizer aquela questão ali da coerção. Vocês estão trabalhando com leis aí, é uma Câmara onde há os vereadores mirins, vocês estão trabalhando, conhecendo esse campo de legislação, vocês vão ter bastante contato com esses termos, porque são termos da administração pública do Estado. Então, eu recomendo que vocês, quem tiver um interesse, procurar aprofundar nesses termos de legislação para estar bem afiadinho. Então, temos uns dados estatísticos, já estamos finalizando. O Brasil é o 5º país com mais mortes no trânsito no mundo. As principais causas de morte no trânsito são excesso de velocidade e ingestão de álcool, o que representa um custo de
518 bilhões de dólares por ano ao SUS. Então, temos ali fonte, Vias Seguras, DataSUS e PRF. Então, no mais, era só isso mesmo. Eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui para conversarmos um pouquinho sobre trânsito. Vou deixar aqui aberto para, caso alguém queira fazer alguma pergunta, o Camilo aqui também está à disposição para responder qualquer questionamento. Então, no mais, muito obrigado a todos. Quantos pontos você pode perder antes de perder a carteira? O Código de Trânsito estabelece que você, dentro de um ano, você pode perder até 20 pontos. Qual que é o primeiro país que tem mais mortes no trânsito do mundo? A ordem certinha, o país que tem mais, eu não vou ter aqui. Eu sei que os países que estão na frente do Brasil são Índia, China, Afeganistão. Agora, eu me disponho também a pesquisar e eu vou passar para o Rodrigo e ele vai estar trazendo aqui o país, a resposta correta, o país que está em primeiro lugar. Se não houver mais perguntas, né, a gente agradece a oportunidade e se coloca à disposição aí para que em outras ocasiões a gente possa estar voltando. A gente espera ter atendido as expectativas aqui. A gente procurou não fazer uma apresentação muito técnica e pesada, porque o tema de segurança viária contempla muita lei, muitos termos técnicos. A gente procurou fazer uma apresentação mais sucinta, com mais imagens, dentro da realidade de vocês, e a gente agradece a oportunidade e até uma próxima. Muito obrigado pela palestra. Agora eu convido a todos que venham aqui para o plenário com educação, porque a gente ainda está no ar. Arthur, aí é a mesa. Thaís, lá no seu lugar, lá, ó. Isso. Tem um botãozinho. Som. O Giovanni foi lá embaixo. Deixa eu ir lá atrás. Giovanni, os projetos. Pegou.
Boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. A gente vai colocar em discussão agora 2 projetos oficiais da Câmara que vão ser votados agora. Vou passar a palavra para o Rodrigo para ele explicar os projetos. Você vai falar os projetos. A gente vai votar 2 projetos. Um pelo passe livre estudantil, que será colocado em escolas públicas e estaduais. Só apenas escolas públicas e estaduais, porque o município não cobre as escolas particulares. E o segundo projeto vai ser dos armários em apenas escolas municipais, nem estaduais, apenas escolas municipais. O Giovanni vai explicar um pouco sobre os projetos. Eu vou passar a palavra para a nossa primeira secretária, Thaís, para ler o projeto. Projeto de indicação aos vereadores. Fica instituído passe gratuito aos estudantes da rede pública municipal e estadual da cidade de Lavras, Minas Gerais e das outras providências. A Câmara Municipal de Lavras decreta. Artigo 1º. Fica instituído passe gratuito nas passagens de ônibus municipais aos alunos da rede pública e estadual, localizada no município de Lavras. Primeiro, serão beneficiários com passe gratuitos alunos regularmente matriculados nas escolas estaduais e municipais situados no município de Lavras, Minas Gerais. Segundo, para ter direito ao benefício gratuito de que trata a presente lei, o aluno deverá apresentar comprovação da escola que estiver matriculado. Terceiro, ao deixar os estudos, o aluno perderá o direito do passe livre gratuito. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo estender ao conjunto dos alunos no município de Lavras uma conquista histórica que muito facilitará o translado dos alunos no exercício de seus estudos. Mais do que nunca, devemos nos conscientizar que somente através do investimento em educação vamos promover o sólido e verdadeiro crescimento do município. Ao final, é importante registrar que esta é uma tentativa de estender ao conjunto dos alunos lavrenses passagem gratuita. Acreditamos que vivemos um momento mais propício para debatermos os direitos dos alunos e acreditamos que os senhores parlamentares haverão de ter sensibilidade para esta matéria. Por esta razão, aguardo com otimismo a acolhida da mesma pelos senhores vereadores desta Casa. E caso não seja de competência do Legislativo desta Casa, solicitamos que os senhores vereadores encaminhem ao Executivo, para que seja feita a inclusão junto ao processo licitatoria e contamos com o apoio de todos. Agora eu vou explicar um pouquinho mais ao certo o que é o projeto. Então, gente, o projeto é um projeto de lei a ser votado sobre o passe livre para o ônibus, para as escolas. Como o Rodrigo e a Thaís já disseram, o passe livre é somente para as escolas municipais, públicas municipais e estaduais. O passe gratuito será durante os horários escolares, ou seja, somente para os alunos. Por exemplo, somente em horário escolar de 10h30 a meio-dia vão determinar esse horário para o passe gratuito. Não terá nenhum desconto, vai ser gratuito mesmo. Sim, sempre no começo e no final das aulas, visando isso.
Um dos motivos é, por exemplo, muitas pessoas moram longe de suas escolas e têm que pagar até 2 ônibus para ir e voltar, e isso acaba dificultando um pouco o acesso desses alunos à educação. Isso fica meio chato, então esse é um dos motivos. Outro motivo também é que acho que todo mundo aqui lembra da nossa viagem para Varginha, né? Lá eles falaram que o município deles, que também utiliza o serviço da Autotrans, tem esse passe gratuito durante os horários escolares. Por que Lavras não tem? Eu acho que isso seria um projeto muito bom para ser voltado, porque como o Rodrigo falou, se Lavras e Varginha não estão competindo, estão lado a lado, por que Lavras tem uma desigualdade tão grande nesse aspecto do que Varginha? Eu acho que isso devia ser um ponto a ser discutido, porque estamos, igual na palestra sobre os investimentos. O mínimo é 25%, certo? Você pode investir na educação. Varginha investe 36%, Lavras investe 25,6%, certo? Então, eu acho que esse devia ser um ponto a ser visado. E se alguém tem alguma dúvida sobre de onde será tirada essa verba, vai ser da educação, porque tem fins na educação. Todo mundo concorda? Acho que concorda, né? Então tá bom. Agora vamos abrir a discussão, 10 minutos, tá bem? Alguém tem alguma dúvida? O passe será só para as escolas do ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, ou também abrangerá faculdade, magistério e coisas do tipo? Não, apenas até o ensino médio. A minha dúvida é se isso vale para até do início do estudo da sua escola estadual ou municipal, ou começa só no ensino médio? Não, não começa só no ensino médio. Começa desde o ensino fundamental 1, 2 e 3, do 6º, 7º, 8º, 9º ano, vai em diante. Agora, gente, vamos abrir o projeto em votação. Lembrando que será uma votação simplificada para quem não... Pedro? Vai ter hora, testando, vai ter hora certa para pegar o ônibus, ou pode ser qualquer hora? Você apresentando o passe lá, você é estudante, você pode entrar e pegar o ônibus à vontade. Não, terá um horário determinado, nos horários de entrada e de saída das escolas. Obrigado. Nada. Vamos... No caso de alunos que quiserem ter o desconto e vão com pais ou responsáveis para a escola, tipo crianças menores de 10 anos, o pai ou responsável também terá o desconto, ou só a criança? Não, no caso só a criança, ou seja, ela não paga a passagem dela e o adulto entra como acompanhante no ônibus. Gente, lembrando que são só 10 minutos, a gente já gastou aqui. Vamos entrar em votação. Lembrando que será uma votação simplificada, ou seja, uma votação que vale por 2. Porque na Câmara normal, na Câmara dos Vereadores de Lavras, eles têm que fazer 2 votações. Lembrando que como aqui nós não temos esse tempo, nós faremos 2 votações. Tenham mais alguma dúvida? Entre os armários e o passe, nós vamos ter que escolher uma das 2 opções? Não, primeiro a gente vai votar agora o passe e depois a gente vai votar os armários. Primeiro a gente está no passe. Entendo. Então, mais alguma dúvida? Rodrigo. Oi. Caso a escola termina mais tarde, aí como faz para pegar o ônibus? Mas eu acho que deve ter tipo um horário determinado. Vamos supor que sua aula termina às 5h30. Deve ir até umas 6h30, mais ou menos, o horário de ônibus. Mais alguma pergunta? Esse horário, respondendo a pergunta dele, esse horário vai ser determinado num contrato. Então, o município vai ver um horário determinado da maioria das escolas que entram e saem do período letivo, do horário letivo, e vai colocar isso no contrato, entendeu? Na minha escola, vamos supor, no 5º horário, o professor não veio, aí libera mais cedo. Aí como que vai fazer para pegar o ônibus?
Então, como a gente já falou, o ônibus, o passe gratuito será somente nos horários de entrada e de saída da escola. Por exemplo, se você saiu 10h30, o ônibus é 11 horas, o ônibus que você pegar a partir de 11 horas até um determinado horário, ele é gratuito, com o cartãozinho do estudante. Entendeu? Luiz? E lembrando Vão ser só linhas pré-determinadas e que rodam Lavras, ou, por exemplo, vão ser qualquer ônibus, você pode pegar dentro do horário e também vão para outros municípios da região, como Jaci, por exemplo? Apenas no município de Lavras. Sim. Se a pessoa já tiver o cartão da Autotrans, ela precisa fazer outro? Não. E para os alunos que saem tarde da escola? Então, gente, como a gente já falou, são horários pré-determinados. A gente ainda não sabe quais serão esses horários, então não tem como a gente falar se a pessoa vai pegar o ônibus com desconto ou não, entendeu? Isso terá que ser colocado no contrato, então não tem como eu te falar. Eu estaria mentindo para você falando, vai pegar o ônibus ou não vai pegar o ônibus, então eu prefiro me abster. E se esse ônibus atrasar? Do mesmo jeito, você vai ter, você vai ainda conseguir pegar o ônibus. Não vai ser por culpa sua, não vai ser culpa sua, vai ser culpa dele que ele atrasou, mas de qualquer jeito você vai conseguir pegar o ônibus. Mais alguma dúvida? Então agora a gente vai entrar em votação. Eu vou começar por ali pela Letícia. Peço que todos, quando for votar, falar no microfone se é a favor ou contra. Eu sou a favor. 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 O projeto foi aprovado por unanimidade. Agora eu vou pedir para a secretária ler o segundo projeto sobre os armários nas escolas municipais. Projeto de indicação aos vereadores. Fica instituído a colocação de armários na rede pública municipal da cidade de Lavras, Minas Gerais, e da outras providências. A Câmara Municipal de Lavras decreta. Artigo 1º. Fica instituído a colocação de armários nas salas de aula de todas as escolas municipais localizadas no município de Lavras. Serão beneficiários com os armários todos os alunos das escolas públicas municipal situados no município de Lavras, Minas Gerais. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo facilitar aos alunos levarem seus materiais para a escola. O excesso de peso que se carrega na mochila durante o ano letivo faz mal à coluna, afetando a postura. Os problemas podem ser notados no curto ou no longo prazo. Então, gente, agora eu vou falar mais sobre o segundo projeto, que é dos armários nas escolas.
ressaltando aqui que esses armários serão somente nas escolas municipais, tá bem? Por que municipais? Por que não estaduais, como foi o caso do passe livre? É porque o município não pode arcar com as despesas do estado, ou seja, ele não pode investir em uma escola estadual, não pode gastar a renda municipal nisso. Mais justificativas sobre porquê desse projeto. O peso nas mochilas, igual a Thais falou. Eu acredito que muita gente aqui carrega muitos livros e isso dói a coluna, certo? Muita gente. Eu, por exemplo, carrego 2 livros, 2 cadernos e uma agenda e o estojo. Isso é muito pesado. Eu vou a pé para casa. E eu acho que esse projeto dos armários seria favorável para esses alunos. Outro ponto a ser discutido é evitar a perda. Por exemplo, muitas crianças levam excesso de livros para casa e acabam perdendo, acabam esquecendo onde colocaram. Com esses armários, ficaria mais organizado, eles saberiam onde estão os livros e quais horários deveriam usá-lo. E relacionando um projeto ao outro, muitas crianças, igual eu falei, levam muitos livros, isso é muito pesado. Muitas crianças vão a pé, mas muitas vão de ônibus. O ônibus, sim, facilita nisso, mas ele não te leva na porta da sua casa. Em alguns casos, leva. Então, eu acho que os 2 projetos são muito bons, os 2 se relacionam. E é isso aí. Lembrando, 10 minutos para discussão. Alguma dúvida? Eu só queria abrir o contexto que a falta de postura ao carregar a mochila também é o que prejudica, não basicamente o peso, porque você vê a maioria das pessoas hoje usam só uma alça da mochila. Isso acaba prejudicando a sua coluna, fazendo que ela inverta, sabe? Que ela prejudique. E a falta de postura ao carregar a mochila é o que mais prejudica, não de certa forma o peso, porque tem alunos que nem levam livros na mochila, não levam nem cadernos, nem nada, entendeu? É uma falta mesmo de postura. A gente podia abrir também uma discussão para ajudar essas pessoas a como usar a mochila, entendeu? Porque é isso que está prejudicando. Você vê hoje um monte de gente adulta, às vezes está ficando, 18, que tem problema na coluna. E muitos jovens que já estão tendo problemas. Então, sobre o que você falou sobre a postura, isso é certo. Muita gente utiliza a mochila de maneira errada hoje em dia, coloca somente uma alça no ombro. Mas você concorda comigo que o peso ajuda nessa falta de postura? Sim, mas que peso? Que a maioria das pessoas não levam nada. Se você for olhar nas escolas municipais, algumas levam, não estou julgando ninguém. Cada um tem uma personalidade, um tipo de pensamento, uma mente. Mas a maioria dos jovens que estão indo na escola não carregam peso. Eu estou falando que pode sim ser aceito esse projeto de colocar armários, mas estou falando que tem que incentivar os jovens a estudar mais também. Porque a maioria não usa quase nada de peso, às vezes. Não estou julgando, só para abrir. Não, tudo bem, esse argumento é válido. E falando sobre muitos alunos não levarem livros nem nada para as escolas, o peso também pode afetar isso. Por exemplo, ele está levando o livro, caderno, agenda, em geral, todos os dias, está vendo que aquilo está prejudicando a coluna dele, ele vai falar, não quero levar esses livros, eu vou levar minha mochila vazia. Então, eu acho que com esses armários ele poderia, ao sair da aula, colocar esses livros, esses cadernos lá, para não precisar levar, podendo levar essa mochila vazia para casa. Ou pode ser também que ele não está levando, porque ele pode ter perdido os livros. Nunca se sabe, né? Pode ter perdido, pode ter isso, pode ter aquilo. Mas eu tenho quase certeza absoluta que a maioria desses objetivos de não levar nada é que eles têm, ou eles ou rasga, ou desenha, ou a maioria pede porque não tem interesse ao estudar. O que é ter o interesse? É você pegar e ir até lá, você carregar todos os dias uma mochila, às vezes muito pesada, sabe? E ir para a escola, por exemplo. Eu estudo lá no Eldorado, quer dizer, eu estudo lá no Doutor Dama, e eu moro no Eldorado.
Eu tô desde o 5º ano carregando livros de lá até cá, entendeu? Eu não tenho problema, porque eu tive interesse de olhar, às vezes na internet, e falar assim, como é que eu vou ver, como é que eu posso fazer, às vezes para não ter um problema, entendeu? É falta de conhecimento das pessoas também, e falta de interesse delas olharem como isso pode acontecer, como pode ter feito para ajudar ou melhorar. Falando rapidinho aqui, eu não estou criticando a crítica dos armários, entendeu? Mas em vez de eles fazerem armários, deviam investir mais em uma área de computação, mais livro didático, arrumar mais as bibliotecas da escola, preocupar com essa área, entende? Porque essa área é a que mais precisa. A questão de livros, você pode ver o dia certo que não vai ter aula, não precisa levar. A respeito dos cadernos, a mesma coisa, entendeu? Na minha escola eu faço isso. Dependendo do dia que tiver uma aula ou não outra, eu vejo pelo formulário que tem lá e no outro dia já levo o caderno devido a não ter a outra aula, entende? Eu levo o caderno, tipo, hoje é aula de português, eu levo o caderno de português e o livro de português. Caso ao contrário, eu deixo o outro em casa, entende? Entendi, Pedro. O seu argumento é válido, assim como o do Breder também é válido, mas querendo ressaltar que a gente não está aqui para fazer projetos, e sim para votar um projeto. Então, os argumentos, por favor, eu gostaria que fossem sobre esse projeto, tá bem? Sem contradizer, mas não é melhor fazer um horário para ver se vai ter aula do que você vê? Os horários já existem. Vamos supor, na minha escola é assim, são 6 aulas. Então são 6 matérias. Pensa você carregar o livro, vamos supor, você tem 6 cadernos e 6 livros. Você vai levar isso para o seu dia de aula? Sim. Mas isso prejudica a sua coluna. Não, pode não te prejudicar agora, mas futuramente vai te prejudicar muito. E aonde vão ficar esses armários? Porque na minha escola não cabe. São muitos alunos. Qual a sua escola, primeiramente? Álvaro Botelho. O Álvaro Botelho não tem um espaço de convivência, por exemplo, um pátio com os alunos? Sim. Um refeitório, tem? Tem. Então, tem alguma parede lá que pelo menos dá para colocar um armário de 2 metros? Sim. De comprimento? O armário, gente, não é grande, não é uma fileira extensa, é mais pela altura mesmo. Vão ser pequenos cubinhos, igual o Pedro falou. É porque na minha sala nem cabe alunos, são muitos alunos. E também não tem espaço direito em fora. Então, gente, o armário não vai ser colocado em cada sala, o armário vai ser um armário comum, entendeu? Cada aluno vai ter a sua chavinha lá, vai abrir, vai ser um espaço comum, não um em cada sala. Eu acho que isso ficaria muito inviável. Além do município gastar mais, eu acho que ficaria inviável também pela falta de espaço nas salas. Mas se o aluno perder a chave, ele vai ter que pagar a chave? Então, isso terá que ser discutido com a escola, uma segunda via da chave. É igual na minha escola, já tem os armários. E cada um compra o seu cadeado com a sua chave. Se perder, a responsabilidade é sua. Você que tem que ter a responsabilidade com a sua chave ou a senha. E se sumir a responsabilidade sua, você tem que ir lá e comprar outro. A escola não vai arcar com nada disso. Eu só gostaria de já falar sobre o meu voto. A questão é a seguinte, foi falado sobre perder os livros. Primeiro, se a gente não tiver responsabilidade com nossos livros, vai ter responsabilidade com o quê? Segundo, sobre distância. Se esse projeto, por exemplo, do Passe Livre para Estudante for aprovado, com certeza irá melhorar, eu acredito, 70%. Então, eu acho esse projeto aqui muito importante. Se ele for aprovado aqui, ele vai passar para a Câmara Municipal. E isso pode se tornar lei mesmo. E a gente sabe que a maioria das prefeituras hoje não passa por um bom momento. E imagino que aqui em Lavras não seja diferente. Então, a gente não sabe o impacto financeiro que pode causar na prefeitura. E com isso, eu acho que meu voto vai ser contra.
Eu acho que esse projeto não é muito válido porque o custo provavelmente vai ser bem elevado e a melhoria vai ser pouca, não vai mudar muita coisa, porque os alunos precisam levar o livro para casa também para fazer as tarefas diárias, que muita escola tem tarefa, dever todo dia. E tem as provas também. Então, a gente tem que levar, querendo ou não, os livros e os cadernos para casa. E não vai ser sempre que vai deixar na escola, não vai melhorar muito. Eu acho que esse projeto não é muito viável. Meu voto é contra. Eu acho que as escolas estaduais... Lembrando aqui, gente, só mais os 3 ali, porque a gente tem 10 minutos. Acho que a gente já quase estourou o limite, então vamos lá. Eu acho que as escolas estaduais também poderiam ter pelo menos um estímulo do município com o estado para que elas também tivessem o mesmo direito, porque, pelo menos na minha visão, é um pensamento lógico. Todos pagam impostos e todos têm que ter direito à educação e às mesmas condições do que as outras pessoas. Então, isso seria uma medida ao mínimo justa para que todos tenham as mesmas condições e que todos não sofram de diferença. Todos sejam iguais e tudo certo. Então, você falou sobre os impostos que todo mundo paga igualmente, tem direitos iguais, né? O difícil é que o Estado e o município são órgãos bem diferentes e não tem como você, por exemplo, pegar os impostos e investir tanto no Estado como no município. Eu acho isso uma coisa meio difícil. Eu tô ligando. Por exemplo, muita gente usou com o horário, mas muitas escolas também têm só um livro para todas as matérias e um caderno para tudo. Então, se você olhar o horário, muitas vezes não adianta, porque de qualquer jeito sua mochila vai ser pesada. Eu sei. Você quer falar primeiro? Eu seria contra porque nas escolas municipais, que eles vão parar de carregar livros, se isso for a favor, se todo mundo for a favor disso. Mas e no ensino médio tem muito mais livros mais grossos ainda, porque são muito mais matérias. Se do ensino médio vai carregar, por que do ensino fundamental não vai poder carregar? Eu seria contra. Pode falar. Porque já estava. É porque tem muitas aulas que não usam o livro. Aí como que faz? Ela não usa o livro, mas vai que de uma hora para outra a professora pede para você pegar o livro, aí você não vai estar com o livro? Mas tem alguns cadernos que você tem caderno de 20 matérias, você separa cada matéria. Aí pode diminuir os pesos do caderno e tem algumas aulas que não usam muito os livros. Vamos para a votação agora. Começa pela Letícia lá. Todos falando no microfone. Sou contra. 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 Eu tô contra, porque eu já tava Contra. A favor. A favor. Contra. 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 A favor. Contra. 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 Já é. A favor. Contra. Contra. Tadinho.
A favor. A favor. 57 contra e 2 a favor. Peço que todos fiquem em silêncio para a contagem dos votos. De 18 contra e 6 a favor. Então, o projeto está anulado. Muito obrigado pela presença de todos. Peço que, depois que termine aqui, todos aguardem um momento. E, com as bênçãos de Deus, declaro essa reunião encerrada. Uma boa noite a todos.